Senta aqui, vamos conversar sobre Levítico capítulo 18. Vamos começar orando como a gente sempre faz. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, Senhor engrandecido, louvado, exaltado, seja o teu santo e grandioso nome, Pai. O seu nome é sobre todos, Pai. Senhor, eu te peço para poder entrarmos na tua santa presença, para poder lermos a tua santa palavra, Jesus. Peço que o Senhor esteja com essa pessoa que está assistindo, Pai, que essa pessoa ela possa ouvir a tua palavra, Senhor, que é sobre todas as outras, Pai. Senhor, que essa pessoa esteja com os ouvidos atentos à sua voz para ter uma vida transformada pelo Senhor, Pai. Pai, como é tremendo viver contigo, Pai, como o Senhor é maravilhoso, Jesus. Pai, eu te peço que não seja eu a falar aqui, Pai, porque eu, por mim mesma, não tenho nada de bom, Pai, mas que seja o Senhor a falar através da minha vida, Pai, com quem o Senhor quer se comunicar, Pai, com quem o Senhor precisa falar, Senhor, e buscar. Pai, que essa pessoa, Pai, que ela possa te sentir. Espírito Santo, toma todo o lugar que ela está, Espírito Santo. Senhor, fique à vontade aqui, Espírito Santo. Fique à vontade onde essa pessoa está, Pai. Onde quer que nós estejamos, é lugar teu, Pai. Tu tem autoridade, poder e legalidade sobre a nossa vida, Senhor. Seja feita a tua vontade, não só hoje, mas para sempre, no nome de Jesus. Amém. As relações sexuais ilícitas. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Aleluia. Só que o Senhor já fala tanto no meu coração. E de onde você veio? De onde eu vim? Nós não devemos proceder como procedem aquelas pessoas daquele lugar. Nós não devemos proceder como procede muitas vezes a nossa família, o lugar que a gente nasceu, o ambiente, o bairro, os nossos colegas de escola, os nossos amigos de trabalho. Nós não devemos proceder dessa maneira. Eu não sei de onde você veio, mas eu tenho certeza que de onde você veio tem exemplos de como você não deve proceder. Existem nas nossas famílias coisas que vêm de geração em geração e são maldições hereditárias e que deve ser quebrada na sua geração, que você deve quebrar isso no nome de Jesus, com a presença do Senhor. E existem comportamentos que a gente vai observar em lugares que o Senhor nos prometeu nos levar. Mas Ele precisa trabalhar com a gente aqui onde nós estamos, que é no momento de processo, que a gente ainda não chegou nesse lugar onde o Senhor nos fez a promessa. Nesse lugar que nós estamos, o Senhor precisa trabalhar na gente, para que a gente, quando chegar lá nesse lugar, que a gente não se contamine com a comida deles, que a gente não se contamine com as coisas que a gente vai ver. Muitas vezes o Senhor nos promete coisas grandes, mas a gente tem que estar preparado para coisas grandes, porque a gente não deve chegar nos lugares grandes achando que nós somos grandes, porque nós não somos nada. Só o Senhor é grandioso. Nós não somos ninguém. Nós não temos nada, mas o Senhor é misericordioso com a nossa vida. Ele nos abençoa. A nossa bênção vem do Senhor. A nossa bênção não vem de nós mesmos, não vem do trabalho, da força do nosso trabalho. Quantas pessoas trabalham? Quantas pessoas acordam todos os dias 5 horas da manhã e elas vão trabalhar? Essas pessoas elas não são dignas de ter as coisas? Elas não são dignas de alcançar? Eu não estou falando de todos, mas muitas vezes falta o Senhor. Muitas vezes a gente olha para a vida de pessoas que são muito abençoadas e a gente fala, nossa, essa pessoa tem tudo, né? E a gente sente inveja da pessoa. E a gente precisa repreender todo o sentimento de inveja, de vaidade, de toda coisa que vem para poder puxar nossa carne para baixo. Mas eu não estou falando sobre isso agora, eu estou falando sobre, às vezes aquela pessoa ali, ela tem uma coisa que você não tem. Às vezes aquela pessoa ali tem o favor de Deus porque ela está tendo uma vida com Cristo, porque ela pega e ela adora o Senhor no viver dela. Eu estou passando essa mensagem para vocês hoje com muito temor, porque é uma mensagem extremamente importante. Hoje eu estou fazendo essa mensagem aqui, já está escuro, e eu estava o dia inteiro, eu sabia que eu tinha que fazer, eu estava, sabe quando você está procrastinando para fazer? Porque eu sabia que era uma mensagem muito importante que deveria ser pregada hoje. E eu sei que o Senhor me deu uma responsabilidade porque Ele me capacita para que eu possa fazer, para que eu possa cumprir. E eu tô aqui falando para você que você pode ter as coisas que você quer,
se elas forem da vontade de Deus, e se você colocar elas nos pés do Senhor, e se você se colocar nos pés do Senhor. Não vai esperando que você vai chegar num lugar alto e você vai ser engrandecido por isso. Não vai esperando que o seu ego, se você vai ficar deslumbrado, que você vai ser glorificado. Não, quem tem que ser glorificado pelas coisas é o Senhor e não você. E o Senhor, se Ele precisar te quebrar antes para que você possa entender isso, e Ele possa te levar para o lugar que Ele quer te levar, então Ele vai te quebrar antes. Mas como é maravilhoso você ser ensinado, você ser repreendido pelo seu Pai, que é o melhor para você, para que Ele possa te levar para o lugar onde Ele quer te levar. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. O Senhor, Ele nos dá ordenanças, não importa se você concorda com as ordenanças de Deus ou não, Ele é Deus. Segue as ordenanças dele com respeito, com amor e com louvor e adoração. Existe um ditado popular que é ver para crer, mas não é assim que funcionam as coisas, não é assim que funciona a vida. Quando você vive com Deus, você crê para ver. Primeiro você precisa crer. Primeiro você precisa crer que Deus vai agir na sua vida, que Ele pode, que Ele é soberano, que Ele tem todo o poder, que Ele pode todas as coisas, que quem vai te dar um emprego não é o seu chefe, não é o gerente, não é o supervisor, não é quem seja que for. Quem vai te dar o emprego é o Senhor, o seu Deus. Que a sua casa, você não vai conseguir ela só porque você trabalhou muito, mas você vai conseguir porque o Senhor te honrou. Você vai trabalhar muito sim, porque você tem que fazer tudo o que você pode fazer para poder você honrar a Deus com as coisas que Ele te dá. Mas as coisas que o Senhor te der, você precisa devolvê-las para Deus. Você precisa honrar Ele. E você precisa acreditar nele. Você precisa acreditar no poder do Senhor. E não é só acreditar, Senhor, eu acredito em você. É acreditar e ter uma vida de adoração a Deus em todo o tempo. E não fazer conforme o seu querer, as suas vontades, as suas coisas. O Senhor está falando com alguém aqui nesse momento. Se você está fazendo as coisas de acordo com a tua vontade, você sabe que não é da vontade de Deus, porque está escrito na palavra do Senhor, não é tão difícil. Lê a palavra do Senhor, pede entendimento para o Espírito Santo, como a gente faz todas as vezes quando a gente inicia essa leitura, e o Espírito Santo vai falar com você, e ele vai transformar a sua vida de pouquinho em pouquinho. Mas você precisa se permitir ser transformada, porque ele não vai te obrigar a nada. Ele não precisa disso, ele é Deus. Você tem livre-arbítrio, você é uma pessoa livre em Cristo. E você pode fazer uma escolha, caminhar com Ele e você ter a vida que Ele preparou para você, que é a melhor coisa que existe, ou você ficar frustrado no lugar onde você está, olhando para as pessoas que Deus colocou, nos lugares que Ele colocou, e olhando e falando, Senhor, por que não eu? Porque você não se porta dessa maneira, porque você não se prepara, porque você não permite Deus preparar você para essa vida. Porque você não permite Deus te colocar no lugar que Ele já preparou para você, mas você não está preparado para o lugar. Você precisa crer no Senhor e nas promessas dele para você ver acontecer o que ele tem para sua vida. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Aqui o Senhor vai explicar as coisas que eles não podem fazer, porque nessa época eles ainda não, muitas vezes não tinham a noção. Aqui a gente já passou por Abraão, a gente já passou por Êxodo, né, que tem a história do Egito, do povo que saiu do Egito, Moisés vem com o povo, vai para o deserto, e todas essas coisas já passaram. Mas já aqui é importante a gente dizer que vai ter coisas que vão falar que vai ser contraditório à história de Abraão. Mas na história de Abraão, Deus ainda não tinha falado isso com o povo, então ele ainda não tinha essa noção. Abraão ainda não tinha essa noção. Mas aqui Deus já falou com o povo, então as coisas já mudaram. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria o seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você.
Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai, ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai, ela é parenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai aproximando-se da sua mulher, para com ela se envolver sexualmente, ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora, ela é a mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão, isso desonraria o seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos, é perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação, porque a menstruação tem sangue e o sangue simboliza a vida. E ali é um lugar que o homem não deve ter acesso ao início das coisas, à vida. Não pode se relacionar com a mulher enquanto ela estiver menstruada, porque ele estaria tocando num lugar onde não pertence a ele. A vida, ela só pertence ao Senhor. Então, a gente, da mesma forma que a gente não pode comer o sangue, chouriço, essas comidas, não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela, que é o adultério. Está escrito na palavra do Senhor o quanto é importante a gente respeitar a mulher do nosso próximo, o homem da nossa próxima, a gente não olhar, uma coisa que a minha mãe me ensinou é que a traição ela começa no olhar. Quando uma pessoa ela olha e ela deseja de alguma forma, ou ela admira, ali já é traição. Porque para ela olhar e ela começar a desejar e ela ter algum tipo de recaído, alguma coisa, sabe? Ali no olhar ela permite que o diabo, ela deixa uma brecha para que o diabo entre e faça uma festa ali naquele relacionamento. Então, quão importante é a gente ter consciência das coisas, sabe? A gente não tem que dar brecha pro inimigo. Tem muitas pessoas que eu conheço muitos casamentos que terminaram com muito amor, porque a pessoa não teve Deus na vida dela, não teve o temor ao Espírito Santo. E aí ela se seduziu por qualquer coisa e quando ela caiu e se perdeu. Então, quão importante é a gente estar firme na rocha que é o Senhor e a gente respeitar o mandamento dele. É que ele diz: não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Maloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não entregue os seus filhos a outros deuses. Não batize os seus filhos a outros deuses. Não leve os seus filhos a cultuarem outros deuses. Só existe um Deus. O nome dele é Yahvé. O nome dele é Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Kadosh, Shalom, Elion, Adonai, Jesus Cristo e Yeshua. Só existe esse Deus. Então, não consagre os seus filhos a demônios. Não consagre os seus filhos. Muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa por bem, às vezes por ignorância ou por teimosia, a gente está fazendo um mal tão grande. Quantas crianças sofrem por tantas coisas, por faltar, às vezes, a proteção, a intercessão dos pais sobre a vida daquelas crianças. Quão importante é a presença dos pais, a influência dos pais. Muito mais do que você falar para o seu filho o que você tem que fazer, é você mostrar para ele por atitude o que você faz. Se você acorda e você abre a sua Bíblia, você lê a Bíblia, e você tem uma vida de devoção a Cristo, você trata a sua família dessa forma, pensando em honrar a Jesus, os seus filhos, eles vão ver o que você está fazendo, eles vão reproduzir, porque você tem influência sobre ele. Então, por isso que também é muito importante você ler a palavra do Senhor e você conhecer a palavra do Senhor e você conhecer ao Senhor, para você reproduzir o que é o seu Pai, para você ser cada dia mais parecido com Jesus. Não se deite com o homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. Está escrito na palavra do Senhor, a palavra do Senhor ela não é negociável. A gente não pode pegar a Bíblia e tirar o que a gente quer e seguir o que a gente quer. A gente não escolhe como são as coisas.
A gente não decide como são as coisas de Deus. A gente respeita, a gente tem temor e a gente segue ao Senhor. A gente não ensina para Deus, a gente é criatura dele, ele é o Criador. A gente aprende com ele aqui, o Senhor diz: não se deite com o homem como se deita com uma mulher, é repugnante, e se assim é, amém. Eu sei que esse é um assunto muito difícil, é um assunto muito complicado de ser abordado e que muitas pessoas, inclusive, fogem de falar sobre esses assuntos pela polêmica, mas eu sinceramente não quero entrar na polêmica desse assunto. Eu quero falar aqui sobre o que o Senhor manda eu falar. E eu vou falar apenas o que é da vontade de Deus. E não vou ficar maquiando nada, não vou ficar escondendo nada, não vou ficar aliviando as coisas. Eu vou falar o que o Senhor manda eu falar, porque é isso que eu faço aqui. É para isso que eu faço vídeo para esse canal, que eu falo com vocês. É para falar o que o Senhor fala, para eu falar para vocês. Eu sou um canal. Propriamente dito um canal, porque o Senhor fala através da minha vida para a vida de vocês. E eu só sou usada por Deus e eu vou falar o que Ele me manda falar. A prática do relacionamento homossexual, ela é condenada pelo Senhor. Ele diz ser repugnante, porque o Senhor criou o homem e a mulher. Esse é o relacionamento natural e esse que é da vontade de Deus. Deus é perfeito, Ele não faria nada com que Ele se arrependesse depois. Criou Deus o homem, viu Deus que não era bom que ele estivesse só. E criou uma ajudadora, criou a mulher. Então o Senhor criou o homem e a mulher. Esse é o princípio da criação e as coisas de Deus, elas são bem claras. E o diabo muitas vezes tenta confundir a cabeça das pessoas. Eu vou ler uma passagem do livro de Romanos para poder a gente conversar sobre isso e a gente entender melhor. Porque o livro de Levítico, que é o livro que a gente está lendo, ele está no Antigo Testamento e tem a questão do sacerdócio. Quando termina o sacerdócio e começa o sacerdócio de Jesus, que é o sacerdócio que estamos hoje, sacerdócio real. No livro de Romanos, a gente já está no sacerdócio de Jesus, então eu vou pedir licença para vocês para poder ir lá para o livro de Romanos, tá? Para que a gente possa ler sobre isso. Romanos capítulo 1, versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Quando aqui diz que Deus os entregou, é porque o Senhor, Ele é tão misericordioso com a nossa vida que Ele nos salva todos os dias. Ele nos salva do pecado, Ele nos salva da morte, porque o diabo ele quer nos matar todos os dias. A gente acordar de manhã já é uma vitória. O Senhor, os anjos do Senhor trabalharam para que a gente acorde de manhã. Quantas vezes você dorme e você acorda cansado? E você pergunta, gente, mas eu só dormi, por que eu acordei tão cansado? Às vezes naquela noite ele teve uma batalha espiritual tão grande pela tua vida que tu não tem noção. Quando o Senhor, ele entregou essas pessoas para as impurezas, não é porque ele simplesmente foi ruim e falou, toma, faça que você, eu quero que você faça as impurezas. Não é isso. Uma coisa é você pegar, você fazer uma pessoa fazer isso. Outra coisa é você entregar. Você entrega para uma pessoa que quer alguma coisa. Você não entrega sem a pessoa querer. Porque senão a pessoa não ia nem receber. Você só entrega uma coisa que a pessoa já quer. É da nossa carne fazer coisas horríveis. E aí você pensa, mas a pessoa... Mas todo mundo peca, todo mundo erra, sim. Mas aqui Deus está falando de iniquidade. Aqui Deus está falando de pessoas que conheceram a Deus. De pessoas que sabem da existência de Deus. E essas pessoas, sabendo da existência de Deus, elas continuam pecando pela vontade delas, fazendo coisas horríveis, atrocidades, e elas fazem isso de uma forma iníqua, elas fazem isso e elas não se importam com a vontade de Deus, elas desrespeitam a Deus. E aí o Senhor,
com toda a misericórdia dele, porque ele nos salva todos os dias, ele nos abençoa, ele nos santifica, ele nos purifica, que é tudo que a gente está lendo aqui no livro de Levítico, a purificação que Deus faz com a gente. Em todo o tempo ele nos purifica. Mas nesse momento Deus entrega, ele fala, você quer tanto isso? Então toma. Então ele entregou. Ele entregou porque aquela pessoa não quer aquilo, porque aquela pessoa não quer o Senhor. Porque aquela pessoa, ela prefere seguir a carnalidade dela, ela prefere seguir os próprios caminhos dela e não a Deus. Então, muitas vezes o Senhor vai entregar, porque Ele te dá liberdade, você faz o que você quiser, se você quiser seguir Ele, amém, aleluia, essa é a melhor coisa do mundo, segue Ele, a vereda dele é a vereda da verdade, é a vereda dos justos, da aurora que tem o dia perfeito, mas tem gente que prefere ir no caminho da escuridão, e a pessoa ela faz de tudo, e ela quer, e Deus bota ela no caminho certo, e ela volta para o caminho errado, e Deus precisa deixar você fazer o que você quer, porque Ele é Deus, Ele é perfeito, e Ele te deixa livre. Então, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocavam a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Quantas pessoas preferem se masturbar, quantas pessoas preferem estar com brinquedos sexuais do que com seu marido? Quantas pessoas estão vivendo numa solidão tão grande que elas estão preferindo isso do que conhecer uma pessoa, do que se apaixonar, do que se casar, do que se relacionar num relacionamento com essa pessoa, com Cristo, porque sem Cristo o teu relacionamento não vai dar certo, mas com Cristo ele vai. Ah, porque hoje em dia os relacionamentos acabam, os homens isso. Experimenta ter uma vida com Cristo, uma vida verdadeira de entrega, você e o seu marido, você e a sua casa. Consagrar você e sua casa a Deus. A sua vida vai ser completamente transformada. Agora, se você vive uma vida no mundo de sujeira, como você quer que Deus age na sua vida? Se Ele te dá liberdade, como a gente está falando aqui. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Aqui são homens com homens, mas também são mulheres com mulheres. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para que pratiquem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Hoje de manhã eu vi uma notícia falando que no Brasil vai chegar a sensações térmicas de 60 e poucos graus. Vocês percebem que, obviamente, Jesus está voltando, mas vocês percebem que quão iníquo é o Brasil? Agora que eu moro fora do Brasil, eu enxergo isso melhor e eu moro num lugar que eles não são cristãos, sua maioria. Existe uma coisa, quando você conhece a verdade, quando você conhece a Deus e você mesmo assim escolhe andar pelos seus caminhos, você mesmo assim escolhe fazer as coisas horríveis, você escolhe o pecado, você escolhe o mal, quando você tem a oportunidade de ter o Senhor na sua vida, porque tem pessoas que não têm essa oportunidade, tem pessoas que nasceram numa religião que é colocada na cabeça delas desde que elas eram muito pequenas. E elas não conhecem a Deus, elas têm uma ideia completamente manipulada na cabeça delas da história da Bíblia, porque o diabo ele faz isso com as pessoas, mas aquelas pessoas ali, elas estão cometendo um pecado e elas não sabem disso, porque elas são ensinadas que outra coisa é verdade. Mas quando você é ensinado, quando você vai em qualquer livraria e tem a Bíblia lá vendendo, quando você
Abre o YouTube e você pode assistir uma pessoa falando ou pregando a palavra do Senhor quando você tem uma igreja a cada esquina e você sabe porque sua mãe, o seu pai, os seus avós, os antigos falam para você de Deus. E quando você muitas vezes fala no nome de Deus na sua vida, e você às vezes vai à igreja, mas depois você vai para lugares imundos e você se presta a fazer coisas imundas, a ter práticas imundas. Você está fazendo o que com o nome do Senhor que é santo? Você está poluindo, você está fazendo iniquidade, você está praticando iniquidade. É isso aqui que o Senhor está falando. É por isso que no Brasil é tão horrível essa coisa. No Brasil você chega e você não pode ir para nenhum lugar que você pode ser assaltado. Você está na sua casa e você tem medo de ter uma bala perdida, sabe? No Brasil, a minha mãe ela mora num lugar que é um lugar bom, de um bairro bom. E ela falou que teve tiroteio na frente do condomínio dela. O Brasil ele tá perdido porque tem tanta iniquidade, tem tanta sujeira. Eu sei que é muito difícil eu chegar aqui e falar sobre coisas que eu não passo. E glória a Deus por eu não passar por essas coisas. Mas eu passo por outras coisas. Eu passo por outras coisas que eu não posso comparar, porque eu não quero comparar que a dor de ninguém com a minha dor. Mas eu passo por outras coisas, eu renuncio à minha carne. E eu sei que é difícil renunciar à sua carne, eu sei que dói, eu sei que é complicado, eu sei que você se sente mal e que você sente como pode ser que lendo a palavra de Deus você possa sentir que Deus tem raiva de você pelo que você sente por outras pessoas, mas essa não é a verdade. A verdade é que Deus te ama. A verdade é que Deus quer te libertar, que Ele quer te tirar desse cativeiro, dessa prisão, que Ele quer te pegar e falar, filho amado, vem a mim. A verdade é que Deus quer te salvar para que você tenha uma vida eterna com Ele. Porque essa vida aqui na Terra, ela passa muito rápido. O que uma pessoa pode viver assim no grande, pensando grande, 100 anos? O que você faz hoje com R$ 100? Você vai no mercado e você já gasta mais de R$ 100 com uma compra boba. Então vamos botar assim a vida eterna, perto da nossa vida, da vida que a gente enxerga. A vida que a gente enxerga ela é tão pouco perto da vida eterna. Então você não vende a tua vida eterna por essas migalhas. Renuncia a sua carne, toma a sua cruz, fala, Senhor, eu não consigo sozinho, isso dói muito. Eu tenho vontade de praticar coisas horríveis, coisas que não te agradam. O Senhor, Ele te conhece. Às vezes é tanta coisa. O Senhor, Ele tem misericórdia da tua vida e tu tem direito à salvação. Se rende a Deus, ajoelha, se humilha, conta para Ele tudo. O que Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você, conta tudo, as partes mais horríveis. E permita que Ele te limpe, permita que Ele te purifique, permita que Ele te ajude todos os dias. Não vai ser fácil, não é fácil. Para mim também não é fácil. Eu não sou perfeita, eu cometo vários pecados durante o meu dia, eu me arrependo dos meus pecados. Se arrependa dos seus pecados e permita que o Senhor venha te transformar, não fica preso a uma coisa que te contaram. E outra, aqui o Senhor fala, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Os maiores artistas do Brasil têm uma vida de podridão, uma vida de imundície. As músicas do Brasil. Eu tô falando do Brasil porque a maioria das pessoas. Porque as pessoas que assistem meus vídeos são brasileiras. Porque eu falo português. Mas, sabe, o que você está consumindo? Você está batendo palma para coisas que não agradam a Deus. Você está botando na tua casa coisas que não agradam a Deus, está dando legalidade para o demônio dentro da tua casa. Você precisa se posicionar. Não queira agradar o mundo. Não queira agradar a tua carne. Agrade ao Senhor. É a única coisa que vale a pena. Não tenha relações sexuais com um animal contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada e eu castiguei a sua iniquidade. E a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis.
Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam os meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aleluia. Senhor, meu Deus, obrigada, Senhor, por essa leitura. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu, Senhor, conhece a verdade, Pai, e nos liberta, Senhor, todos os dias, Pai. Senhor, eu estou com temor, Senhor, para poder falar da tua palavra, Senhor, para poder pregar o teu evangelho, porque é uma grande responsabilidade, Senhor. Não estou falando de coisa qualquer, estou falando da palavra do Senhor. Pai, eu peço que ela chegue na pessoa que o Senhor quer falar, Pai, da forma que o Senhor quer falar, Senhor. Que essa pessoa esteja com os ouvidos abertos e atentos à tua voz e que ela possa ser salva, Senhor. Que ela possa ser liberta do cativeiro, Senhor, salva da morte, Senhor. Que essa pessoa, Senhor, se ela estiver pensando, Senhor, em tirar sua própria vida, Pai, ou se ela estiver pensando em alguma coisa que não, Senhor, não agradar ao Senhor, Pai. Pai, que ela seja salva agora, Pai, que o Senhor possa impedi-la, Senhor. Que o Senhor possa salvar a vida dela, Senhor, onde quer que ela esteja, Pai. Espírito Santo, toma todo o ser dela, toma todo o lugar. Espírito Santo, repreende todo o mal, Pai. Pai, nós confiamos em Ti, Senhor, nós nos rendemos a Ti, Pai. Nós Te amamos, Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos por tudo, Senhor. Aleluia, Pai. Amém. Amanhã, se o Senhor nos permitir, a gente vai ler o capítulo 19 do livro de Levítico. E eu sou muito grata a Deus pela sua vida que está aqui assistindo. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele vem fazendo na sua vida, na sua caminhada com Deus. E eu sei que você vai conseguir seguir com Ele. Se você tiver fé em Deus, você vai conseguir alcançar os lugares que o Senhor tem para você, que são lugares maravilhosos. Você vai ter que renunciar a muitas coisas e muitas vezes vai doer, mas vai valer a pena. E o Senhor está contigo. Tu não vai passar por nada sozinho, Ele sempre vai estar contigo. Eu sinto a presença de Deus aqui comigo enquanto eu estou falando com você e Ele ama tanto a tua vida, Ele tem tanto cuidado que Ele me levantou para falar com você. E se você puder, envie essa mensagem, esse vídeo para quem o Senhor tocar no seu coração. Não fica com medo, não fica com vergonha, não fica pensando, essa pessoa vai achar que eu estou julgando ela. Não, quem está falando com ela é o Senhor, não é você. Tenha amor pelas pessoas. Fale sobre Jesus, sobre a salvação dele, porque o Senhor é amor. O jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve para aqueles que andam com ele. Ele tem paciência, ele conserta, ele ama. Então, leve o seu amigo, a sua amiga, a sua prima, quem quer que seja, leve para Deus com amor. E se você quiser falar alguma coisa comigo, você pode comentar aqui. Se for alguma coisa que você não quer que as pessoas vejam, você pode falar no meu Instagram, no meu direct, e eu vou te responder. O meu Instagram é a Alicia Castro, com 2 L's. E se você quiser falar comigo, eu vou estar ali para poder te responder. Se for uma coisa que eu sinto que eu não tenho ainda carga espiritual suficiente, eu te encaminho para os pastores da minha igreja e você vai ser acolhido da melhor forma possível por Deus, tá bom? Um beijo e a paz do Senhor.